Deus é bom e a misericórdia do Senhor se renova sempre, 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 sempre. Acharam lá Romanos capítulo 12? É o tema do culto dessa noite. Romanos 12, verso 1 e 2. Na verdade é mais o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia ou pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por Tua palavra. É tão bom estar aqui, Senhor. É tão bom estar nessa casa de oração hoje. É bom ver esses jovens progredindo e crescendo com a bênção do Senhor, com a bênção da igreja. Eles vão crescer ainda muito mais, Pai. E vão atingir a estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, como diz a Tua palavra. Se nós, como igreja, não abortarmos o projeto do Senhor neles, e se eles não sabotarem a si mesmos, eles terão sucesso na vida, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que hoje o Senhor nos aumente em conhecimento do Senhor, da Sua palavra, da Sua grandeza, para que juntos nessa noite, ao sairmos pelas portas desta igreja, voltarmos ao nosso cotidiano, possamos levar um conhecimento a mais que fará diferença para a nossa vida toda. Assim nós oramos. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, gente? Eu tenho uma versão que é um pouco mais fluida no nosso português contemporâneo, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre esse tema da transformação da mente. Porque transformar a mente, o apelo para a transformação da mente, foi o primeiro sermão de Jesus. O primeiro sermão de Jesus foi justamente para uma transformação total de mentalidade. Quando a primeira pregação dele se resumiu no seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O arrependei-vos é justamente o metanoia, mudança de mentalidade. Jesus entra num contexto onde ele olha para as pessoas que estão assistindo ele, e a primeira pregação, a estreia dele: mudem a mentalidade. E é lógico que se Jesus falou sobre mudança de mentalidade, não tem nada a ver com algo raso. Não tem nada a ver como assim, você que era um pouco negativo na vida, comece a ser mais positivo. Não. Também não tinha nada a ver, olha, você que acha que as coisas sempre vão dar errado, agora comece a achar que as coisas vão dar certo. Não. A mudança de mentalidade proposta por Jesus é uma mudança radical do seu e do meu interior. A proposta de Jesus é uma transformação na nossa vida. Pois aonde o Evangelho chega, a palavra de Deus chega, tem que haver transformação. Se não houver transformação, não houve entrada do Evangelho. Se não foi transformado, não houve conversão. Paulo está falando aqui para a igreja, que era uma igreja madura. Uma das últimas cartas que Paulo escreveu foi de Romanos. Igreja forte, estabelecida. Apolo tinha passado por lá. Áquila e Priscila estavam desenvolvendo um trabalho extraordinário em Roma. Os olhos do Império Romano estavam sobre a igreja para castigá-los. E no meio da carta, Paulo escreve justamente o tema desse culto.
não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que só depois que a mente seja transformada, possamos experimentar a boa, diga assim, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é porque não foi renovado na sua mente. Paulo estava dizendo como se fosse algo quase que impossível para essa igreja. Ele lança um alerta no meio de um discurso que começa lá no capítulo 5, quando Paulo fala que Jesus é superior a Adão e toda a desgraça que Adão trouxe, Jesus removeu. A desgraça do pecado e da condenação, no capítulo 5 de Romanos, Paulo está dizendo que Jesus tirou. Ele declara, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Se a gente fosse traduzir para o nosso contemporâneo idioma, Paulo está dizendo assim, ó, aonde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. Aonde havia uma dívida, o pagamento foi superior. A dívida foi inferior ao pagamento. Como se alguém que devesse 10 mil reais recebesse um bônus de alguém que pagasse a conta para aquele devedor, para o homem que estava sendo vítima da dívida e falasse, ó, quanto que o fulano deve? 10 mil, então eu te dou 100. 100 mil para deixar pago, para que não haja contenda entre nós. Paulo está dizendo que aonde entrou o pecado, a graça veio de forma muito mais abundante, para que houvesse vida. No capítulo 6, ele continua o discurso, dizendo que nós somos livres do pecado pela graça. O discurso de Paulo foi tão radical que ele teve que responder uma pergunta. Ele levantou uma pergunta e respondeu. Já que a salvação é, eu creio em Jesus e a glória, a graça, a justiça dele vem sobre mim, o fato de eu crer e entregar a minha vida para ele faz com que a graça dele, faz com que a justiça dele venha sobre mim. Isso é tão radical, Paulo está escrevendo sobre isso, que você pode estar pensando, que diremos então, capítulo 6? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele mesmo vai dizer, de forma alguma. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Nós fomos batizados na sua morte. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. O fato de Jesus me dar a salvação pela graça, ou seja, não me custou nada, não me dá uma carta branca para que eu faça aquilo que eu quero. Pelo contrário, agora eu vou viver uma vida santa. Ele continua o discurso. No capítulo 7, ele vai fazer uma comparação entre o casamento, que para nós, hoje nós não vamos passar por isso, porque ele está dizendo, vocês que entendem bem da lei, entendem isso. Como o nosso objetivo nessa noite é chegar no capítulo 12, o 7 você lê em casa. No capítulo 8, esse discurso, por que eu estou narrando o discurso de Paulo desde o capítulo 5? Porque o capítulo 12 é o desfechamento, é o encerramento de um discurso que ele está fazendo. No capítulo 8, ele vai falar sobre a vida no Espírito. E ele começa a abrir o leque, dizendo, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, levante sua mão. Não há nenhuma condenação sobre você. Você crê nisso? Deus não te olha como adversário, Deus não te olha como inimigo, Deus não está querendo pegar você no próximo pecado. Você foi reconciliado com Jesus. E toda a condenação que estava sobre a nossa cabeça, Ele tirou. Já não há condenação para quem está em Cristo. E ele segue dizendo, já que é assim, agora nós não somos empregados nem servos. Nós somos filhos e herdeiros. Filhos de Deus e herdeiros.
E ele continua falando, lá no capítulo 8 em diante, do verso 12, 18. Os sofrimentos da presente vida não se comparam com a glória que há de vir. Quem concorda com isso, diga graças a Deus. Ele declara, porque para mim, eu tenho por certo, que os sofrimentos desse período terreno não se comparam com a glória que nós viveremos em Cristo Jesus e há de ser revelada em nós. Por que isso? Ele continua dizendo, porque agora o Espírito Santo intercede por vocês. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. É por isso que a gente vence as dores dessa vida. Não é porque nós somos preparados para vencer, é porque o Espírito está em nós. Ele está orando, intercedendo por nós. Penso que nós somos o povo mais feliz da terra. Você está sentado aqui, e eu espero que a sua mente esteja aqui também, em nome de Jesus. Que ela não tenha dado a volta lá na janta, depois do culto, e voltado. Nós estamos aqui, e o Espírito Santo está intercedendo por nós. E a Bíblia fala que Jesus, do lado do trono da graça, Ele está intercedendo por você também. Intercessão de baixo e intercessão de cima. Você está no meio de dois grandes intercessores. Você não pode dar errado na vida. Paulo vai continuar dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus, capítulo 8, verso em diante, 31. 7 perguntas que inquietavam a igreja, e já foram respondidas. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Paulo está lembrando a igreja de Roma, do que Jesus tinha feito por eles, da grandiosidade do poder de Deus na vida deles e através deles. E ele vai seguir o seu discurso, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, falando sobre a eleição de Israel, que a gente não vai parar nisso hoje. E aí ele chega no capítulo 12, e é o tema da nossa reflexão. Portanto, diante de tudo isso, eu rogo a vocês que se ofereçam o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que Deus espera. Entreguem o corpo, entreguem vocês. Já que Jesus fez tudo o que fez, e tudo que ele fez foi perfeito, agora Paulo volta a atenção para a igreja, dizendo, vocês, em resposta a tudo que ele fez, vocês têm que fazer alguma coisa. Apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que é o culto racional? O que ele está querendo dizer? O que Deus recebe como um culto de adoração? A pessoa que está rendida a Ele. Vai muito mais do que cantar. Vai muito mais do que orar. Coração rendido a Ele. Diante de tudo que Ele fez, eu, no mínimo, tenho que me entregar a Ele. E não vivam conforme os padrões do mundo. Agora ele entra na questão dos inconformados. Já que vocês viveram tudo isso que Cristo providenciou, e que vocês não mereciam, nem nós, nem eu, nem ninguém, apresentem o corpo de vocês e não deixem-se amoldar pelo padrão do mundo. Não se permitam isso. Pelo contrário, deixem que Deus transforme em vocês através de uma mudança radical de mentalidade, a ponto de que Deus possa pôr as mãos e moldá-los.
Ele estava olhando para a igreja de Roma, dizendo: olha, pelas perseguições que vocês sofrerão, pelo ambiente geográfico que vocês estão em Roma, debaixo do olho do imperador, as tentações para vocês saírem da posição de Cristo são grandes. Não se deixem amoldar por nenhum outro padrão que não seja de Deus, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado disso vai até o capítulo 15. É um discurso longo, dos 5 ao 15. 12 vai começar a olhar para nós e dizer assim, a partir do capítulo 12 de Romanos: você tem que se conduzir de uma maneira diferente. Você é herdeiro, você foi lavado no sangue de Jesus, você está salvo, é salvo. Você não pode se rebaixar aos padrões antigos de vida que vocês levavam. Porque em resposta a tudo que Deus fez, Deus quer algo. Diga assim: Deus fez tudo por mim, e o que Ele espera é a minha resposta adequada, meus irmãos. Deus, Ele investiu na nossa vida. Ele colocou muito sobre nós. O mínimo que Ele espera, e não é eu que estou falando, é o próprio fluxo do texto de Romanos que diz, é que nós nos entreguemos a Ele, para que possamos experimentar um nível de vida muito superior ao que vivíamos. Isso vai afetar tudo. O relacionamento com o próximo, quando ele diz o amor deve ser sem hipocrisia, no capítulo 12, verso 9. Que cada um deve considerar o outro melhor do que si mesmo. Eita, isso é difícil. No mundo de alta competitividade, olhar para o outro e dar preferência para o outro é contra a cultura. E ele falou: se você não se renovar, você não faz isso. Sejam fervorosos no espírito. Tenham alegria na esperança. Na tribulação não reclamem, sejam pacientes. A perseverança tem que estar na oração de vocês. Ajudem uns aos outros e não atrapalhem. Abençoem os que o perseguem. Ei, abençoe quem persegue. Alegrem-se com quem se alegra, mas chorem com quem chora. Olha, isso aqui é complicado. Porque é fácil chorar com quem chora, mas se alegrar com quem se alegra não é tão fácil. Já percebeu isso na sociedade? É muito fácil você conhecer o coração das pessoas que estão perto de você. Espere Deus começar a te colocar num padrão superior, e o coração deles vão se revelar. Porque chorar quando alguém está chorando é fácil, mas rir e se alegrar pelo sucesso do outro, mesmo quando eu não tive o meu, é difícil. E quem não renova aqui, não vive. Onde há desgraça, interessante, né? Parece que junta todo mundo. O desafio da vida cristã, nesse contexto, é olhar para o outro e dizer: pô, eu estou tão feliz que você cresceu. Eu estou tão feliz que a sua família foi salva. Mesmo a minha não sendo, eu me alegro pela sua vitória. Porque eu considero você digno de honra. É se colocar em segundo plano para que o outro esteja em primeiro. Em vez do orgulho, sejam solidários. Capítulo 12, verso 16. Não pague o mal com o mal. Romanos 12, 17. A vingança pertence ao Senhor. Paulo estava dizendo: por tudo que Cristo fez, se vocês não renovarem a mente de vocês, olhando para Ele por tudo que Ele fez, pelos desafios que vocês vão ter, vocês vão perecer. Vocês vão perecer. E Ele vai seguindo, vai dizendo que tem que obedecer a autoridade, que tem que pagar imposto. Quem tem raiva de pagar imposto? Tem raiva de pagar imposto, mas manda pagar imposto. Oh, que dureza.
Tributo, tributo, taxa a quem deve taxa, imposto a quem deve imposto. Bem que podia ser assim, não paga imposto. Ah, imagine. Tem que pagar imposto. Ai, que dureza. Mentalidade do reino. Nós éramos escravos, Jesus fez tudo o que fez. Agora onde eu estou, eu tenho que renovar a minha mente para viver o desafio da vida cristã. Ser crente por um dia é fácil, ser crente por uma vida toda não é. Quem já fez corrida aqui? Quem correu alguma vez? 100 metros? 200? 500? 20 quilômetros para derrubar as mãos. Tem gente ainda. Qual é a diferença de você correr uma maratona para um tiro de 100 metros? Tem diferença? O cara que vai correr uma maratona, ele pode ir com a mentalidade de dar um tiro de 100 metros? A mentalidade do tiro de 100 metros é uma. A mentalidade de uma puxada toda de quilômetros é outra. Se você entra na vida cristã para dar um tiro de uma campanha de 7 quintas-feiras, você está morto. Porque vida cristã começa quando eu recebo Jesus. E ela vai terminar onde? Na eternidade futura em Jesus. Eu olho para a corrida maratona, não para o tiro de 100 metros. Porque a lógica é totalmente diferente. 100 metros é explosão. A maratona não é explosão. Ver aquelas corridas São Silvestres é muito interessante aquilo. Ver todo mundo que não sabe correr, você olha o começo da corrida. Os que não sabem correr saem desesperados. Talvez ele pense que vai ganhar por 2 quilômetros. Até ver os quenianos passando tudo, né? Todos quenianos, os angolanos, passa tudo. E o Chapolin Colorado fica para trás, o Homem-Aranha fica para trás, aquele povo vai fantasiado que sai correndo na frente. Se você entra na vida cristã achando que a vida cristã vai ser um período da sua vida, você vai fracassar. Viver com Cristo é isso aqui, ó. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez, até que Cristo volte e coloque no lugar todas as coisas. Não é compromisso de final de semana. Paulo está orientando a igreja disso. A igreja de Roma, onde se era exigido muita performance. Os romanos amavam isso, a perfeição do homem. E Paulo está dizendo, olha gente, toma cuidado. Olha para Jesus. Mude a sua mentalidade, porque de hoje em diante a corrida que vocês vão correr não é para qualquer um. E não é. Quem disse isso foi Jesus. A graça de Deus nos dá grandes privilégios. Eu não sei, se você tem filho homem, você vai entender o que eu estou falando. De vez em quando você tem que assistir um Flash, um super-homem. Já assistiu isso de vez em quando? Você olha no Flash. Flash é o que os meus filhos mais gostam. Tive que dar uma segurada, porque eles estavam gostando demais. E você sabe que 2 flashes em casa não dá. Cai louça, derruba as coisas, bate a cabeça na quina da mesa. O seriado do Flash é uma coisa muito interessante, porque ele vai descobrindo a velocidade ao longo do tempo. E tem um cara que treina ele, que sabe muito da capacidade que ele tem, e ele acredita que ele pode correr o mais rápido do que ele está correndo. Quando ele chega quase no limite dele, o treinador dele olha para ele e fala assim, corre. Estava assistindo isso com os meus filhos esses dias. E eu sou crente em todo lugar que eu estou. Eu estou olhando as coisas e faço paralelos. Quantas vezes Deus olha para nós e diz, corre. E a gente começa a bater boca, mas eu não consigo. A vida é muito difícil, Senhor, pensa. O meu pai não foi legal comigo, a minha mãe não foi legal comigo. Eu sou pobre, eu nasci assim, eu estudei em escola ruim. Deus olha para nós e fala, corre, alcança o alvo pelo qual eu te projetei para alcançar. Deus te projetou. Deus nos projetou. E sabe que uma das coisas que eu fico pensando na minha vida, que eu oro para Deus para não acontecer comigo,
é que quando eu chego nos meus 60 anos, eu me conforme com um bom sofá de couro e uma televisão de LED de 50 polegadas na minha casa. A corrida precisa ser completada. Precisa haver uma mudança de mentalidade. Você consegue fingir ser quem você quiser ser por 1h30. O pior de nós consegue fazer isso. Mas ninguém consegue fingir amar a Deus durante toda a vida. O Evangelho está sobre a nossa vida. E Ele nos chama para uma metanoia, uma mudança de mentalidade. De pegar Deus no culto e levar Deus para a nossa casa. De pegar Deus no culto e levar para o meio do nosso casamento. De pegar Deus no culto e levar Deus para a nossa sexualidade. De pegar Deus no culto e levar para a nossa empresa. Com uma mudança de mentalidade. Tudo que Ele fez por mim, eu tenho que corresponder, porque a jornada será longa. Fecha os seus olhos e quero orar com você. Sabe o que Jesus fez comigo, com você? Ele pegou todos os nossos pecados e cravou na cruz do Calvário. Tirou todo o fardo pesado, olhou para nós e disse: vai. Corra a corrida da fé. Corra a corrida do teu casamento, da tua criação de filhos, da tua empresa, dos teus negócios. Mas agora, você não vai correr como você corria antes. Pesado. Não, eu tirei os pecados de você. Eu te dei a minha justiça. Aquelas roupas grossas do pecado que te impediam de correr, eu arranquei. O jugo é leve, o fardo é suave. Corre e alcança tudo que eu projetei você para correr e para alcançar. Não é correr sem propósito. É correr para o alvo que Deus estabeleceu para você. Você pode sair daqui e fingir que você não ouviu essa pregação. Ou você pode sair daqui e fazer o final de ano ser espetacular para você e para sua casa. É uma responsabilidade que é sua. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Toda a igreja, eu quero orar com vocês. Até quando você vai se conformar com a vida que você leva? Seus olhos fechados. Até quando você vai aceitar levar a vida que leva? Algumas pessoas nunca vão mudar e não mudam porque não tem essa mentalidade. Você é livre. O Espírito está sobre a sua vida e dentro de você. A palavra está no seu coração. Jesus já te salvou. Tudo está a seu favor. Agora corra e alcance o alvo que Deus estabeleceu para você. Não volte àqueles padrões diabólicos de conversa que não vão te levar a lugar nenhum. Não volte àqueles padrões medíocres de pensamento. Não. Sejam transformados pela renovação do entendimento de vocês. Para que a vida de vocês reflita a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora eu te pergunto. Você acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você viva depressivo? Você acha que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você viva pedindo esmola para sobreviver? Deus nos chamou para uma vida plena com Ele. Você acha que a vida que Jesus te chamou, a boa, perfeita e agradável vontade dEle, é que você fique mendigando, implorando a oração dos outros? Ele te deu acesso a Ele. Você tem acesso a Ele. Sejam transformados. Uma pessoa que foi alcançada pela graça não assiste pornografia. Não trai a sua mulher. Não negocie errado para prejudicar o outro. Alguém que foi transformado pelo Evangelho, que reconheceu Jesus. Quando a obra de Jesus ficou clara para ele. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roube mais. A mudança que a sociedade brasileira precisa não é partido político, não é direita nem esquerda. É Jesus Cristo e o seu reino.
Porque só quando Jesus entra no coração do ladrão, ele para de roubar. Você pode colocar muitos policiais na rua, o bandido vai continuar sendo bandido. O estuprador vai continuar sendo estuprador. O assaltante vai continuar sendo assaltante. Mas você coloca Jesus dentro do coração dele, e ele nunca mais vai voltar para aquela velha vida. Nunca mais. E é isso que Paulo fez com a igreja. Lembrou todos os benefícios de Jesus e disse: isso aqui é para vocês. Só que, portanto, respondam à altura. Deem a sua vida para Ele como um sacrifício vivo. Quando Paulo fala sacrifício vivo, ele está falando para a igreja de Roma, e a igreja de Roma tinha particularidade com a lei do Antigo Testamento. Paulo está dizendo: o seu corpo como sacrifício. Porque ele sabia, e a igreja de Roma sabia, que o fogo só desce aonde há sacrifício. A palavra sacrifício para você tem que ser entendida da seguinte maneira, no contexto do Novo Testamento: abrir mão de coisas agora para obter no futuro. Abrir mão de coisas que eu poderia desfrutar agora, mas para a glória de Deus eu deixo disso agora para desfrutar no futuro. Uma igreja que não sacrifica não é uma igreja. Uma pessoa que não sacrifica não é uma pessoa que Deus salvou e transformou. Vamos orar em nome de Jesus? Esses benefícios todos, pastor, que você falou, é para toda a raça humana? Não, é para quem está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo hoje, eu convido você a entregar o seu coração para Ele, a mudar a sua mentalidade. Não há outro Deus, não há outro Salvador, não há outro mediador, somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Você que está em Cristo, você tem tudo para correr a corrida da fé. Pastor, eu não estou em Cristo. Você está com tudo para entrar debaixo da autoridade do nome de Jesus, rendendo o seu coração a Ele nessa noite. Para de lutar contra Deus, para de lutar contra a vontade do Senhor. Até quando? Até quando você vai questionar a vontade de Deus sobre a sua vida, pautado no que os outros estão pensando? Olha para a sua vida, olhe para Jesus e faça o que Ele está mandando você fazer, para que você não seja escravo do mundo. Sejam transformados através de um inconformismo. Eu não posso aceitar ter um Deus tão grande e ter uma vida tão pequena, ter um Deus tão poderoso e viver tão fraco, ter um Deus tão glorioso e viver depressivo. Eu não posso aceitar, porque não tem lógica. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe de você compreender a pregação dessa noite e ir para segunda-feira correndo a toda velocidade, porque tudo é vosso em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação alguma sobre nós. Isso é licença para pecar? De forma alguma. Isso me enche de fé para correr mais rápido ainda, para avançar até o objetivo que Deus estabeleceu para mim. Vamos orar em nome de Jesus? Pai Todo-Poderoso, estamos debaixo das Tuas mãos, debaixo de uma aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário. É necessário que cada um entregue a sua própria vida, meu Pai, e nós não podemos fazer isso pelo outro. Não há como. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque o coração de cada pessoa que está aqui, e todos entreguem seus casamentos diante do Senhor, entreguem suas finanças diante do Senhor, entregue o seu coração e a sua vida diante do teu altar, num compromisso sério, numa aliança verdadeira, não se permitindo amoldar ao padrão desse mundo, porque Cristo é o nosso molde, Cristo nos moldou e ninguém mais poderá nos moldar. Abençoe, meu Pai, livra esse homem, livra essa mulher desses pensamentos que não levam a nada, nessa mentalidade travada, meu Pai, achando que o Senhor é inimigo dele, inimigo dela. Abençoe que haja uma renovação de entendimento nessa casa, para que todos nós desfrutemos da salvação que não vai ser dada, já foi dada em Cristo Jesus, da qual nós não vamos participar, nós já participamos. Como diz a Tua própria palavra, reinarão em vida por causa do dom da justiça. Meu Deus, abençoe aqueles que estão vivendo fora da Tua palavra,
para que entrem na tua palavra e vivam a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. O teu desejo é que nós reinemos em vida. É a tua palavra, não é a minha. E eu te peço, meu Pai, aquele que está fracassado diante do pecado, aquele que está fracassado financeiramente, aquele que está fracassado moralmente, receba um toque do teu Espírito e dê a volta por cima para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus.